Quem casou, casou. Estamos vivendo em uma geração de pessoas que simplesmente não querem mais namorar. E se você ainda não achou um namorado, eu sinto em lhe dizer que vai ser cada vez mais difícil você achar. Entre um relacionamento e outro, eu fiquei solteira por uns 2 anos e, sinceramente, foi uma luta tão grande, tão grande. Eu percebia muitos meninos que simplesmente não queriam nada com nada e só gastavam o meu tempo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de namorar, eu tenho pavor de ficar solteira. Então, esse meu período solteira foi muito tenso. Não existe mais aquele interesse da parte do homem de impressionar a menina que ele tá ficando. Pelo contrário, é sempre uma surpresa negativa. Eles não estão nem aí. Eu tinha que fazer um esforço surreal pra conseguir manter ali uma conversa, uma relação. E, meu Deus, gente, de verdade, ninguém merece passar por isso. E eu escuto cada vez mais pessoas, não só homens, mas mulheres também, falando que elas não querem namorar, que elas simplesmente gostam de viver a vida delas sozinhas. Admiro muito isso, acho legal. Mas, enfim, pra quem é solteiro e gosta de namorar como eu, isso deve ser muito sofrido. Não dá, eu respeito ela demais pra fazer ela de ficante. Foi isso que eu ouvi de um amigo meu e é essa trend minha que tá viralizando lá no Threads. Vou contar pra vocês, mas eu tô assustada com uma coisa. Vamos lá. Eu contei essa história lá no Threads dizendo o seguinte, que a história é a seguinte, nós éramos todos de um grupo de amigos e aí essa amiga com esse amigo se pegaram na festa, no meio da cachaçada, numa brincadeira e ficaram à noite se beijando, mas éramos todos amigos de tipo 3, 4 anos, de muito tempo mesmo, tinha mais que isso, com certeza, uns 7, eu acho. E aí deu um outro rolê um tempo depois e ele tava tenso. E aí ele virou pra gente e falou, cara, eu tô muito tenso. Porque daqui a pouco ela chega aí e eu ainda não tô sabendo como me comportar depois do dia que a gente ficou. Aí a gente falou com ele, uai, mas por quê? Fica de boa. Ele, eu tô com vontade de ficar com ela de novo. Aí a gente, tá, então vai ficando. Fica de boa e vai vendo no que dá. E aí ele disse, eu respeito ela demais pra fazer ela de ficante. Ou a gente vai namorar, ou eu me afasto. Eu só preciso decidir isso. Ela chegou nesse dia, todo mundo tava junto, ele levou ela embora. 3 dias depois ele aparece dizendo que ele decidiu namorar ela. Ficaram juntos muitos anos, infelizmente ela teve câncer e faleceu. Mas a história é essa. Só que quando eu deixei ela no Threads e fui dormir, eu acordei de manhã com uma mulherada chateadaça com a minha fala sobre, então quer dizer que quando o cara te faz de ficante, então ela é desvalorizada? Você não sabia? Então quer dizer que quando você tá ficando conhecendo a pessoa significa que ela não te respeita? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Você conhece uma pessoa aqui, no máximo ali um período de 1 semana, 2, você já tem que estar pensando em namorar ela. O namoro é para conhecer a pessoa, depois você noiva e depois você casa, entendeu? Não tem um pré-namoro. Isso é uma coisa da cultura brasileira, inclusive. Porque isso em outros lugares não tem. Você conhece, vai conversando, você pega a amizade, a afinidade e depois vocês engatam um relacionamento. Isso aí é da cultura brasileira, tá? Mas vamos lá. A quantidade de mulher chateada e começando uma discussão em cima de uma história tão bonita me chocou demais. Elas começaram a criar, muitos casos. Muitos casos. Eu vou ler pra vocês alguns. Inclusive, eu vim olhar agora e já tá com 3.000 visualizações. E aí eu vou ler a resposta de uma mulher que diz: fico abismada como em 2024 colocaram as mulheres em posição de serem escolhidas, mas nunca escolherem, como se elas só tivessem valor caso um homem lhe conceda. Mulheres também são assim. Que onda conservadora é essa que mulher tem que namorar se não é desvalorizada? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também, mulher? Nunca nem vi, não. Outra colocou assim: as pessoas descobrindo agora que ser ficante é sinônimo de desvalorização. Se tinham dúvidas, não tenham mais. Gostei dela, achei bonitinho. Do nada, uma moça que não leu a trend inteira e colocou: mas será que ela quer?
Gente, por que vocês compram essa briga aqui? E o pior, o que tá me chocando nisso aqui é que só tem mulher, homem, só curtiu o post. Homem, que é o verdadeiro ali da história, ele só curtiu o post. Mas as mulheres conseguem fazer de uma história tão bonitinha como essa que eu contei, uma problemática. Qual que é o problema de vocês? Não sei. Que guerra dos sexos é essa que vocês precisam iniciar a todo custo, de qualquer jeito? Eu não assumo esse Meu Deus, que loucura. A grande pauta que eu levantei utilizando o conteúdo do Bernardo é sobre a hipocrisia feminina, porque isso não acontece aqui fora. E é por isso que ele está solteiro, porque as mulheres não enxergam isso. É muito lindo ficar falando na internet. Ai, faz curso, ensina os homens a ser educado. Sendo que nós somos educadas a, na hora de encontrar um homem assim, achar ele bonzinho demais, frouxo demais, mora com a mamãe e não sei o que. Na hora que você vai querer namorar esse cara, você pensa isso. Esse é o problema. E enquanto isso, as mulheres estão chamando o homem de macho e estão se colocando. Gente, eu tô falando isso, não é só porque eu estudei, não é só porque eu já trabalhei com isso, é porque eu também sou mulher e eu também tive essas percepções até eu conseguir acordar. E foi um grande divisor de águas que me permitiu viver outras coisas e outra visão e enxergar esse mundo, socialmente dizendo, entre homem e mulher, de outra forma. Então eu venho aqui pra falar que talvez uma fala que eu tenha pode tocar o seu coração se você falar realmente isso aqui é uma prisão. Eu pensar essa forma de homem, eu tenho que assumir que eu não quero um relacionamento que eu não vou ter. Primeiro porque eu quero um homem que não existe. E o que eu acho que é bom, que eu comunico, fico na internet falando que é bom, quando ele está ao meu lado ou quando ele me manda mensagem falando muito, eu fico com bode desse cara. É só sobre isso, é só sobre aceitar isso para que a gente possa conversar e ver como que a gente sai dessa prisão, como que a gente se libera desse lugar. Por que muitos homens estão evitando relacionamentos hoje em dia? A verdade é que a Red está abrindo os olhos dos homens para um monte de problemas que antes passavam batido. E não é por falta de vontade de se relacionar, mas sim por causa dos riscos que um homem enfrenta quando entra num relacionamento. Primeiro tem a questão da justiça. Se um casal briga e o ser de luz decide acusar o cara de algo sério, como agressão ou assédio, ele pode se ferrar mesmo sendo inocente. A palavra dela muitas vezes vale mais e o homem fica em desvantagem na hora de provar que não fez nada. Muitos caras já perderam emprego, reputação e até liberdade por causa de acusações falsas dos seres de luz. Depois tem um lado financeiro. Quando um casal termina, especialmente se tem filhos, o homem quase sempre sai perdendo. Pensão alimentícia pode ser um valor altíssimo e se o cara não pagar, pode até ir preso. Muitos homens trabalham anos para construir algo e do nada perdem uma parte grande do que ganham por causa de uma decisão judicial. Tem também o risco emocional. Julietes, hoje em dia, são incentivadas a botar os próprios desejos em primeiro lugar. E se o relacionamento não estiver perfeito, muitas pulam fora sem pensar duas vezes. O homem investe tempo, energia e sentimentos e do nada leva um pé na bunda sem nenhum aviso. E ainda tem que ouvir que o homem não chora ou que ele é fraco se ficar mal por isso. Outro problema é a hipergamia. A Red mostrou que muitas Julietes sempre vão querer alguém melhor. Não importa o quanto o cara se esforce, se aparecer um cara mais alto, mais rico ou mais bonito, ela pode trocar o atual sem hesitar. E isso faz com que muitos homens se perguntem: por que me esforçar se no final posso ser trocado a qualquer momento? Além disso, tem a pressão social. Se o cara reclama de algo no relacionamento, é taxado de incel ou misógino. Mas se a Juliette fala mal do homem, todo mundo a apoia. Essa falta de equilíbrio faz com que muitos prefiram ficar sozinhos do que lidar com um jogo onde as regras são sempre contra eles. E não dá para ignorar a questão dos filhos. Se o casal tem uma criança e se separa, a guarda quase sempre fica com a mãe. Mesmo que o pai seja presente,
ele pode ter que lutar na justiça por anos só para ter o direito de ver o filho. E ainda corre o risco de ser afastado se a mãe decidir dificultar. Por último, tem o fato de que muitos homens estão percebendo que a vida solteira pode ser mais tranquila, sem brigas, sem gastos extras, sem risco de processos. Eles focam no trabalho, nos hobbies e na amizade com os outros caras. E isso está se mostrando muito mais estável do que entrar num relacionamento cheio de incertezas. A Red não é sobre odiar Juliettes, mas sobre enxergar a realidade. E quando o homem vê todos esses riscos, é natural que ele pense 2 vezes antes de se envolver. Por que arriscar tudo se a chance de dar errado é tão grande? Essa é a pergunta que muitos homens estão fazendo. E por enquanto, a resposta tem sido ficar longe dos relacionamentos.